A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome? Quando criança, brincava de fotografar com a câmera analógica da mãe, Dona Ilza. Mas somente na adolescência tomou gosto pela arte que hoje carrega como profissão. Lisandra Martins é fotógrafa, DJ e produtora cultural. Lisandra, agradecemos sua presença e gostaríamos de começar a entrevista com uma pergunta-chave. Você tem fome de quê? Eu tenho fome de políticas públicas conscientes para a cultura, né? Que a arte possa ser vista como uma possibilidade de libertação e transformação da sociedade. Em meio a um cenário de crise política, né, mundial, que a arte possa ser cada vez mais incentivada e possa ser uma possibilidade de reflexão, né, e de transformação mesmo da sociedade. Lisandra, o seu trabalho transita entre música, cinema, fotografia. Você chegou a registrar festivais como Aldeia do Velho Chico, Vale Curtas, e também organiza o Cine Raiz em Petrolina. Como surgiu o seu interesse por trabalhar na área cultural? Bom, na verdade eu entrei nessa área, fui sendo levada, né? Acho que a vida me apontou caminhos, eu fui para alguns lugares que me proporcionaram estar perto de algumas áreas mesmo que envolvesse a arte e tal. E aí quando eu percebi, eu já estava produzindo, já estava fotografando, né? Tudo começou com a fotografia, né? E aí as outras coisas que foram surgindo foi meio que uma consequência do que eu já estava fazendo, né? Lisandra, em 2016 foi lançada a exposição Travessia, com cerca de 30 imagens com curadoria de Chico Egídio. As fotografias são um retrato sensível de quem utiliza a barquinha cotidianamente. Na sua opinião, como a fotografia contribui para a relação entre identidade e pertencimento à cidade? Fotografar a Travessia, né? Esse projeto eu comecei em 2014. Me fez ter uma aproximação maior com a minha cidade, me reconhecer como ribeirinha mesmo, como sertaneja, né? As pessoas sempre me indagaram, perguntavam se eu você é de onde e tal. Eu disse, não, eu sou de Petrolina e sempre tive esse orgulho de morar aqui na cidade. Mas depois desse projeto da Travessia, né, que surgiu de uma forma muito natural, né, que eu não esperava que fosse fazer uma exposição com essas fotografias, tá dentro desse ambiente que é a barquinha, que é utilizada de forma cotidiana por muitos moradores daqui da cidade, inclusive por mim, me fez perceber, conhecer mais ainda um pouco da história dessas pessoas, fotografar a travessia e cada detalhe envolvido, as histórias envolvidas nesse cotidiano me fez gostar ainda mais da minha cidade, né? Pegava seu cigarro de palha, ficava horas reparando as águas, os meninos alegres que se aproximavam com a barriga cheinha de sonhos, em meio ao cheiro de peixe fresco, ventos e calor. Você possui um vasto registro de manifestações propostas por coletivos políticos e movimentos sociais. Na sua opinião, como a arte pode ser um instrumento de resistência e de transformação da realidade social? Então, a arte eu acredito que seja, né, um forte instrumento mesmo de transformação, de denúncia também, né? Eu acho que nós como artistas temos esse papel diante da realidade que a gente vive, né? De estar expressando, seja o contexto histórico atual, seja o contexto político, através da nossa arte, o que a gente pensa sobre aquilo, né? Então, no meu caso, né, como eu fotografo, estou acompanhando essas manifestações, isso é muito fruto da minha postura política, né? De ver a fotografia também como uma possibilidade de contribuição para esse cenário, né? De registro de momentos históricos, né? Que a gente vivencia naquele momento. Então, eu acho que a arte ela pode
em vários momentos, porque a arte é atemporal, mas ela também pode ser contextualizada diante da realidade que a gente vive. Dentre os seus projetos está o Cine Raiz, que é um cineclube que propõe o debate e a exibição de filmes que estão fora do circuito comercial de cinema. Fala pra gente desse projeto e da sua experiência enquanto artista e produtora cultural. O Cine Raiz Cine Clube existe desde 2013, né? Dezembro de 2013, foi quando a gente começou. No primeiro ano a gente teve o apoio de edital, né? Pelo governo de Pernambuco, né? Do estado de Pernambuco. E aí, algum tempo a gente ficou sem o edital e agora a gente foi aprovado de novo. E a gente, desde então, todos os meses a gente exibe, desde 2013 a gente exibe filmes. Todo mês a gente escolhe uma temática, né? Às vezes por curadoria, né? Ou minha curadoria com o Chico, juntamente com o Chico, que também é coordenador do Cine Raiz. Ou às vezes também a gente faz enquete, faz votação, as pessoas participam também, as pessoas que estão sempre frequentando o Cine Raiz participam desse momento, escolhem os filmes, né? Então, todo mês a gente tenta trazer temáticas, ou temáticas políticas, sociais, históricas, ou uma temática de um determinado cinema francês, cinema, né, americano e brasileiro também. Claro, sempre procurando dar ênfase, né, a filmes que não estão dentro do circuito e que as pessoas não conseguiriam ver nos cinemas convencionais, né? Então, a proposta também é que depois da exibição desses filmes, a cada exibição tenha debates, e sempre acontece, né? As pessoas gostam de participar e trocar ideias sobre aquele tema. Às vezes também a gente chama pessoas que tenham a ver com aquele tema para falar sobre o assunto, e é sempre um momento participativo, né? Minha experiência como produtora cultural, eu comecei trabalhando em alguns festivais, né? Que foi o Festival Raiz Remix, Festival de Música, né, que o último ano foi 2012, que aconteceu, que a gente realizou, e o Vale Curtas também, né? Estou sempre fotografando, mas também sempre envolvida em outras questões também de logística, de desenvolvimento do festival, então, né, produzindo sempre, assim, né, envolvida em alguns projetos que não é muito o meu foco, a produção cultural, né, meu foco mesmo é a fotografia, né, e agora trabalhando com música também, mas eu estou sempre tentando aprender e, né, que eu acho muito importante a gente estar ainda mais envolvido nos projetos da nossa cidade e também sabendo como realizar e, né, pegando essa experiência também com pessoas que já estão na área. Lisandra, como você observa as políticas públicas de incentivo à cultura aqui na região? Há garantias de incentivo à continuidade, circulação e divulgação dos trabalhos? Em relação às políticas públicas, é um assunto bem difícil de se falar, né, aqui na região, porque não tem, na verdade, políticas públicas para a cultura, né? Há mais ou menos 4 anos atrás, em outra gestão, inclusive, Petrolina, foi criado, depois de muita luta. Eu tive perto na época desse movimento e tal, não tive dentro exatamente, mas estive ali perto e tal, e acompanhei todo esse processo. Com muita luta conseguiu criar um Conselho Municipal de Cultura em Petrolina, né? Alguns artistas se reuniram e tudo, foi uma tarefa bem árdua, inclusive, né? Bem desgastante nesse sentido, porque a verba sempre foi muito pouca, até hoje né? Eu acho que não só aqui na região, mas acho que no Brasil inteiro, né? A cultura sempre foi algo, né, assim, esquecido mesmo e que nunca teve muito fomento, né? E aí se criou esse Conselho Municipal de Cultura há mais ou menos 4 anos, e ao mesmo tempo que foi uma tarefa árdua, não teve incentivo, né? Não conseguiu dar continuidade por parte da prefeitura. A prefeitura não teve interesse, não teve um olhar mais sensível para essa questão e acabou. E aí foi uma grande perda que a gente teve, né? E desde então sempre foi muito difícil, porque nunca, assim, não tem uma política pública e consciente para fomento dessa produção cultural aqui no Vale, que a gente sabe que é muito grande, inclusive, diversas áreas, na área da música, do teatro, da dança. Aí eu penso, olho e falo: repara, Zé, o mundo é tão grande e tu aqui, com essa pureza de menino, guardando os teus,
os meus e os sonhos do mundo. Lisandra, e ser mulher produzindo arte e cultura no Vale do São Francisco? Bom, ser mulher é resistência. Em muitos espaços não seria diferente na arte, né? A gente está ocupando alguns espaços que antes eram, ainda na verdade muito ocupado ainda, em sua maioria pelos homens, né? Que a gente tenha direitos iguais, né? E que possa sim ser reconhecido também pelas suas capacidades e tenham salários iguais e, né, possibilidades iguais também, né? E é um grande desafio sempre, né? E eu vejo que isso é uma militância diária, né, em vários espaços. E como eu transito nesse mundo da arte também, né, por estar fazendo arte em diversas formas, eu acho muito interessante sempre se colocar e trazer questões também de reflexão sobre esse universo, né, sobre esse papel que é ser mulher, né? É um universo, né, que pode ser ocupado por diversas pessoas e que depende de gênero e de raça, de sexualidade. Eu vou fazer uma ciranda.